Fala, galerinha! Como vocês estão? Tudo bem? Então, seguimos com a segunda aula de educação física. A aula anterior nós expomos, nós aprendemos um pouco sobre a história dos jogos eletrônicos. Essa aula de hoje nós iremos aprender um pouco sobre a evolução dos jogos eletrônicos, tá certo? Todo o processo tecnológico que os jogos eletrônicos eles passaram, Nós sabemos que não ficou só naqueles aparelhos antigos, A tecnologia foi evoluindo e os aparelhos foram se modernizando junto com os jogos, Então, na aula anterior, aprendemos um pouco da história dos primeiros jogos eletrônicos. Hoje vamos aprender um pouco da evolução dos aparelhos e jogos. Aí nessa figura retrata um pouco, de como os jogos foram evoluindo e também as imagens. A qualidade de imagem foi evoluindo. Essa primeira parte nós iremos aprender um pouco sobre os aparelhos em que os jogos eram jogados, tá bom? Então, um dos primeiros aparelhos mais conhecidos para jogar o jogo eletrônico foram os consoles. Perdão mais uma vez. Então, prosseguindo. Os consoles são os próprios aparelhos de videogame, desenvolvidos para o uso doméstico que, conectados a um aparelho de televisão, exibem um jogo armazenado em cartucho ou CD-ROM, no qual o jogador interage tentando vencer os desafios propostos pelo jogo. Em 1972, Half-By lançou o primeiro console da história, o Odyssey 100. Então, nessa imagem, nessa ilustração, nós podemos ter uma noção de como eram esses primeiros consoles, tá certo? Prosseguindo, a segunda geração de consoles. Nesse contexto, a Warner lançou em 1977, bem antigo, o console Atari 2600. Esse console se tornou um dos maiores sucessos na área de entretenimento eletrônico, vendendo cerca de 25 milhões de unidades em 5 anos, atingindo a marca de 5 bilhões de dólares, fazendo assim com que a empresa Atari dominasse o mercado de jogos entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80. Nós também temos nessas imagens, alguns jogos, um jogo, antigo, também o aparelho com que os jogos eram jogados, A terceira geração de consoles. Em 1983, a Nintendo lançou no Japão o console Famicom Family Computer, vendendo 2,5 bilhões de unidades até o Crash. Em 1985, esse console chegou nos Estados Unidos com o nome de Nintendo Entertainment. É por aí o nome, mas desconsidere a pronúncia. Esse console fez muito sucesso e foi o responsável pela recuperação do mercado de videogame, pois tanto o som como a qualidade gráfica melhorou significativamente. Então nós podemos ver que ao longo das evoluções, dos videogames, tanto o aparelho como as imagens são modernizados e ele traz uma qualidade nova, uma boa qualidade, tanto na questão da imagem, como eu já falei, como na questão do aparelho e do som também. O que antes era um ruído se transformou em música, o que eram apenas formas aproximadas do que deveriam ser, viraram personagens, naves, carros e armas. O cenário em geral ganhou uma melhor definição e forma, possibilitando assim uma melhor criação de jogos. E aí nós podemos ver nessa imagem a quarta geração de consoles, E a quarta geração chegou com o Sega Genesis. A Sega era outra empresa de aparelhos para jogos. Esse console era muito superior em processamento, sendo considerado daquela época o mais poderoso aparelho existente, pois era equipado com o processador Motorola 68000. Esse computador ficou conhecido como o melhor e mais poderoso videogame da época.
pois possuía um som perfeito e uma capacidade gráfica superior à de seus concorrentes por causa da grande velocidade no processamento de gráficos, e rodava a 7,67 watts. Durante 2 anos, a Sega dominou o mercado. Uau! Que potência! A Nintendo trouxe para a nova plataforma todos os seus maiores sucessos já consagrados. Mario 3, recorde de vendas no mundo, voltou com Super Mario World, com uma excelente jogabilidade e muita diversão. O jogo trazia novos efeitos especiais. Outros grandes sucessos tiveram suas conversões e continuações perfeitas, agradando muito os fãs dos jogos de 8 bits. A quinta geração de consoles. Com os computadores passaram a utilizar a tecnologia de multimídia, era necessária uma mídia que permitisse o armazenamento de uma grande quantidade de dados. Um dos primeiros consoles a utilizar essa nova mídia foi a Sega CD, que era um acessório de Mega Drive que permitia o uso de CD-ROM. Aí vemos outros aparelhos. E vamos chegando no famoso PlayStation, né? Ainda fazendo parte da quinta geração, que criado em 1994 no Japão, o PlayStation foi de fato o primeiro console a divulgar a mídia CD. Os gráficos 3D de qualidade e a excelente jogabilidade impressionaram o mundo e seus controles foram considerados os melhores já produzidos para um videogame. O PlayStation tem a maior biblioteca de jogos da história, com milhares de títulos produzidos para ele. Além de ser o videogame mais popular de sua geração, foram criados vários periféricos para ele, como o Memory Card. Então, gente, quem aí não conhece o PlayStation, né? O tão conhecido PlayStation. Aí nós vemos algumas imagens que retratam a evolução desse aparelho. A sexta geração de consoles. Em 1998, a Sega lançou o Dreamcast. Esse console foi o primeiro a vir com um modem embutido para acesso à internet, permitindo assim jogos online como o Phantasy Star Online, cujo gênero era RPG. Em março de 2000, foi lançado no Japão o PlayStation 2. Este console é a evolução do PlayStation. O PS2 foi lançado com suporte ao PlayStation. Nesse contexto, todos os jogos que rodavam no PlayStation são compatíveis com o PlayStation 2, permitindo assim o aumento da biblioteca de jogos do PS2. Esse console adotou a tecnologia de DVD, ou seja, permite que DVDs e CDs de áudio rodem no mesmo. Em 2001, a Microsoft entrou no mercado dos consoles lançando o Xbox com uma tecnologia que facilitou a adaptação de grandes sucessos dos PCs para o console. Foi criada para o Xbox a primeira rede dedicada a jogos online, o Xbox Live, que é uma rede muito organizada e possui vários recursos como chat e campeonatos. Para utilizar essa rede, é necessário pagar uma mensalidade. E vamos chegando ao final com a sétima geração de games, a sétima geração também de consoles. Em 2006, o Nintendo lançou o Wii, provocando uma revolução na maneira de se jogar. Esse console possui uma maneta que capta os movimentos que o jogador faz ao movê-lo, funcionando como uma espécie de mouse aéreo. Essa tecnologia permite a comunicação sem fio do controle com o console conectado Bluetooth. Ainda em 2006, foi lançado o PlayStation 3. Este console utiliza o Bluetooth, que permite a ligação de um máximo de 7 controles. 7 controles, minha gente. Olha como ele é bem avançado. O PlayStation 3 é totalmente compatível com o PlayStation 1 e com o PlayStation 2. E é isso, galerinha. Nós vamos ficando por aqui, tá certo? Ao todo, nós aprendemos 7 gerações de aparelhos de videogame, em que, dentre essas 7 gerações, os jogos foram também sendo evoluídos. Ao final desta aula, você clique no link que está disposto no WhatsApp e resolva a atividade colocando o seu nome e a série. E obrigada pela atenção e até a próxima!